Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Na aula passada vimos aí o conto ficcional, não é isso? Tanto é que logo no início tivemos aí algumas interrogativas para que a gente pudesse refletir um pouco e conhecer mais desse gênero tão interessante que está disponível aí para ser explorado, tudo bem? Mas agora vamos fazer a correção da atividade justamente explorando esse texto, ok? Então, nesse conto ficcional, tínhamos lá a questão aí de uma conversa entre Pedrinho e Dona Benta, certo? Em que Dona Benta disse que a maior invenção foi a do fogo, enquanto Pedrinho acabou indagando, dizendo que não sendo apenas o fogo como sendo uma das maiores invenções, mas que tinha também a pólvora, tá certo? E outras invenções que ele citou lá. Ela, no meio, aliás, durante o conto e até o seu final, ela continuou provando de que tudo que existe é proveniente aí da existência do fogo, justamente porque o fogo veio a facilitar o manuseio de outras peças, o manuseio aí de outros elementos que são suscetíveis ao fogo, fazendo com que seja um pouquinho mais maleável para a construção ou a criação de outros elementos, ok? Então vamos lá. Quando se fala de elementos, é tudo aquilo que pode ser proveniente ou que poderá surgir de acordo aí com a criatividade do homem no manuseio do fogo. Então vamos lá. Quantos e quais são os personagens de O Fogo? Digamos aí que aparecem praticamente quase todos os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas temos alguns que são mais que acabam surgindo aí nesta narrativa, ok? Então vamos lá. Os principais personagens são 4, certo? Sendo eles Pedrinho, Dona Benta, Narizinho e Tia Anastácia. Tia Anastácia, como vocês puderam observar, ela apenas foi citada, mas não houve aí de fato uma participação mais incisiva dela, ok? Segunda questão. A narrativa é feita em primeira ou terceira pessoa? Como foi visto, quando se tem uma narrativa em primeira pessoa, o narrador também participa dela, tá certo? Agora, quando temos uma narrativa e temos a impressão de quem está no cantinho aí, da sala ou do local onde ocorrer aí o diálogo, então temos o narrador observador, no caso, o narrador em terceira pessoa. E temos aquele narrador que ele conhece toda a história, sabe até mesmo o que cada personagem pensa, no caso aí, o narrador onisciente. Mas, nesta narrativa, neste texto que vocês leram, na verdade aí, o texto está em terceira pessoa, ou seja, o narrador apenas observa tudo o que acontece e passa a narrar para você, leitor. Terceira questão. Qual é o assunto principal da conversa entre Pedrinho, certo? Então, como você pode observar, tanto Dona Benta como Pedrinho, eles vão conversar justamente aí sobre a primeira e a maior descoberta do homem. No caso aí, foi o fogo. E o Pedrinho, logo no início, indagou, dizendo que não tinha sido o fogo, mas ela continua explicando o porquê que o fogo foi uma das maiores, invenções não, descoberta, na verdade. Logo na primeira questão falei descoberta, mas na verdade, falei aí criação, mas na verdade foi descoberta. Então, como vocês podem observar, foi justamente a descoberta e como ele a indagou, ela continuava explicando o porquê que o fogo foi a maior descoberta, ok? Então vamos aí à quarta questão. O trecho que você leu faz parte de um livro de Monteiro Lobato. O livro foi escrito em 1933 e conta a história da humanidade, dos primórdios do mundo até o fim da Segunda Guerra Mundial, que finalizou com a bomba jogada em Hiroshima, no Japão, em agosto de 1945. De que maneira você acha que a descoberta do fogo e do ferro contribuiu para a guerra? Olha,
quando é descoberta do fogo, obviamente que fica mais fácil aí de manusear e dar forma ao ferro. Então, provavelmente aí temos a utilização do fogo, a utilização do ferro, então como formação aí de armas. Então vamos lá. No uso de armas e na explosão de bombas, certo? Então, como você pode observar que se temos aí a pólvora, então a pólvora só será ativada se tiver aí a faísca como ativador, digamos aí como se fosse o ponto em que faz com que essa pólvora atinja aí o seu ponto aí, não escapou a palavra agora, mas digamos aí que dá o início a toda essa explosão, tá certo? Então, é preciso sim do uso do fogo, ok? Então, vamos à quinta questão. O trecho a seguir, retirado do texto, mostra Pedrinho irritado ao afirmar. E hoje, essa afirmação ainda pode ser feita? E por quê? Então, temos aí um pequeno trecho. Basta, vovó, disse Pedrinho com um ar pensativo. Já vi que a senhora tem toda a razão. Não existe nada, absolutamente nada, de tudo quanto o homem faz no mundo de hoje que não tenha por base o fogo e o ferro. Tá certo? Então, como vocês puderam observar, e hoje essa afirmação pode ser feita e por quê? Então, vamos lá. Se você concordar, você terá aí como base boa parte dos argumentos apresentados por Dona Benta. Certo? Caso você não concorde, você deverá colocar uma resposta aí sustentando o que você colocou logo no início, ou seja, não, se não, vai ter que dizer o porquê, ok? Mas obviamente que quase tudo, certo? Se não tudo, é justamente aí com a ajuda de quem? Com a ajuda do fogo, tá certo? Porque com isso é possível aí fazer recipientes que são mais resistentes, tá certo? E que pode receber aí um elemento que possa ser derretido a partir aí do contato com o fogo, ok? Então vamos lá. Muitas coisas ainda são feitas com base no ferro e no alumínio, que são extraídos de minerais e derretidos em fornos, ok? Então temos aí muito mesmo, justamente devido aí ao fogo, ok? A utilização de altas temperaturas para chegar a um ponto em que possa derreter esses minerais, ok? Vamos à sexta questão. Com relação aos personagens do texto, o fogo. Responda ao que se pede. Quem são os personagens principais nesse trecho do livro? Olha, quando você chega nesta questão, basta recordar um pouquinho, ou até mesmo voltar ao trecho do vídeo em que se fala dessa questão, do que são personagens principais, coadjuvantes, ok? Então vamos lá. Nesse caso, os personagens são Pedrinho e Dona Benta. Ah, professor, justamente os personagens que mais aparecem aí na narrativa são aqueles personagens que protagonizam aí um diálogo em que um contesta, enquanto o outro acaba explicando o porquê que o fogo é a maior descoberta do homem. Isso mesmo, são personagens protagonistas. Ou seja, eles detêm aí a maioria das falas ao contar os fatos. Então, sempre que você se deparar com um gênero narrativo e que temos dois ou mais personagens em que protagonizam, em que detém maior parte, que detém aí boa parte de participação nesta narrativa, então serão aí os personagens protagonistas, certo? Então vamos aí ao item B. Quem seriam os personagens coadjuvantes? Então, como vocês puderam ver, são aqueles personagens que pouco participam. Então, nesse caso aí, seria aí Narizinho e a tia Anastácia. A tia Anastácia praticamente foi citada apenas o nome dela, mas apenas a Narizinho afirmou que, se ela soubesse do quanto o fogo é importante, então ela acaba afirmando de que Narizinho, ele estaria afirmando que a tia Anastácia ficaria, digamos aí,
se achando a criadora aí, a inventora do fogo, ok? Vamos à 7ª questão. Responda as perguntas a seguir em seu caderno. Elas são relativas ao texto lido, O Velho Merigido. O Velho Merigido é uma história que se passa na atualidade ou no passado. Quais elementos do texto justificam sua resposta? Então, nesse caso, como foi falado, é muito importante verificar esses elementos que denotam um tempo passado, tá certo? Pode ser uma criação que você conhece que ela já não faz parte do presente, foi algo que foi muito utilizado no passado, mas que nos dias atuais que não, ok? E poderá, se for algo do futuro, do presente ou do futuro, provavelmente estará em uso ou será usado, ou a criação de algo está em andamento, tá certo? Então é muito importante verificar esses elementos que denotam aí passagem de tempo. Então vamos lá. A história se passa no passado. Os elementos do texto que indicam a resposta são o corpo sobre a mesa de jantar e alguém fazendo o caixão no quintal, ok? Vamos aí ao item B. O texto é narrado em primeira ou em terceira pessoa? Neste caso aqui, o texto é narrado em primeira pessoa, ou seja, o narrador personagem, o narrador participa desta narrativa, ok? Item C. Com relação ao enredo, como você resumiria a narrativa? Então, como você pode verificar aí, a narrativa ela poderá ser resumida da seguinte questão, certo? A história da suposta morte do velho Merigido, que, durante o velório, mexe-se, desperta-se e levanta-se de cima de uma mesa em que estava sendo velado, causando aí pânico aos parentes. Não é isso? Então, quer dizer que ele praticamente não morreu, né? Aí teve um sono bem pesado e as pessoas acharam que morreram. Mas vamos lá. Item D. Quanto ao espaço, onde é ambientado o conto? Então, como foi visto aí, conto ficcional, quando se trata do espaço, é um dos elementos importantes aí na construção desta narrativa. Então, vamos lá. Em uma cidade do interior, de modo geral, na verdade, no sertão, em que é explicitado em uma parte do texto que foi aqui suprimida. Então, se você tem conhecimento aí de como é um ambiente sertanejo, então certamente você vai verificar aí alguns elementos que compõem aí o espaço, no caso, o sertão, ok? E a maior parte da narrativa refere-se à casa onde o velho Merigido estava sendo velado e aos arredores dessa casa, ok? Primeira questão, agora, como você pode se deparar, temos aí a continuidade. Na página seguinte, temos um pequeno texto em que você vai verificar aí, certo? Vai ler e completar. O complemento desse texto veremos aí na nossa aula no Meet, ok? Mas lá trata-se justamente de uma narrativa em que uma galinha iria ser servida no almoço, mas ela acabou fugindo e o dono teve que escalar telhados, teve que escalar o telhado para capturá-la e trazê-la novamente para que seja abatida. Mas no decorrer da narrativa, ela é capturada, em determinado momento ela põe um ovo e a partir daí o cenário desta galinha já muda, não é isso? Tinham aí o previsto um cenário trágico, mas que ao pôr um ovo, ela é salva aí, principalmente com o apelo aí, tanto da criança quanto o pai, ok? Então vamos lá. Quem é o personagem principal, ou seja, o protagonista do texto? Quem detém aí boa parte das falas, ou seja, do diálogo, no caso aí da participação no texto? É justamente a galinha. Ela é detentora de boa parte das ações que ocorrem durante o texto. Ela escala, ela corre, ela, digamos aí, respira fundo, ok? Item B. Com relação ao espaço físico, onde a narrativa é ambientada? Olha,
na casa da família a quem a galinha pertencia e nos arredores dessa casa. Lembrando que a galinha correu aí vamos exagerar aí, né? Digamos que ela fugiu aí por vários quarteirões até ser capturada. O conto é narrado em primeira ou em terceira pessoa? É narrado em terceira pessoa, certo? Tem alguém observando e começa a contar o desespero da galinha e a ânsia da pessoa que estava tentando capturá-la. Então é isso, turma de sexto ano, certo? Verifique todas as questões direitinho, corrija e nos encontraremos em breve, ok? Tchau!